Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos ter aulinha de matemática. Pega aí o seu livrão e vamos começar, porque hoje nós vamos falar sobre os números, ó. Vocês vão abrir na página 151, que é o 1, 5 e o 1, porque aí tá dizendo os números de 11 até 19. Mas pra gente falar dos números 11 até o 19, são muitas e muitas páginas. Então, aqui nesse vídeo, a tia Vanessa vai fazer do número 11 até o número 13, tá bom? Mas aí não são números que a gente desconhece, a gente conhece esses números, né? Depois do 10 vem o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20, né? Então, mas hoje nós vamos falar do 11, do 12 e do 13, tá? Vamos conversar aí o que eles representam, o que eles significam e o que a gente pode fazer com eles, o que a gente pode representar com esses números. Então, meus amores, primeiro, o que a gente precisa pensar? Que olha só, quando a gente falou de uma dezena, né? Nós entendemos que uma dezena é igual a 10. Então, tudo que a gente for fazer agora, que a gente for contar depois do 10, é uma dezena mais alguma coisa. Uma dezena mais outra coisa. Quando a gente chegar no 20, a gente tem duas dezenas. Aí serão duas dezenas mais alguma coisa. Três dezenas mais alguma coisa. E assim vai infinitamente, porque os números são infinitos. Então, olha lá, como nós vamos falar do 11, do 12 e do 13, eu sei que é uma dezena mais uma unidade, que faz 11, uma dezena mais duas unidades faz 12, uma dezena mais 3 unidades faz 13. E é isso que nós vamos, ó, analisar tintim por tintim aqui agora. Deixa eu focar para vocês conseguirem ver bem, chegar mais pertinho aqui. Acho que tá bom. Então, olha lá, meus amores. Aqui tem os quadros valor de lugar, né? Que são esses quadrinhos que parecem casinhas, que tá dividindo aí as unidades e a dezena. Então, olha lá, meus amores. Quando a gente fala do número 11, nós contamos aí 11 elementos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu peguei desses 11 elementos e separei uma dezena é igual a 10. Então, ele pegou e circulou aqui uma dezena. Então, quanto que eu tenho que botar na casinha da dezena? Quantas dezenas eu circulei? Uma, né? Tem mais alguma dezena aqui? Não. Então, eu vou colocar 1 na dezena. E vou ver quantas unidades sobraram aqui, ó. Quantas unidades sobraram aqui do lado para eu colocar lá? Apenas uma, né? Então, eu vou colocar 1 na unidade. Então, quando eu tenho uma dezena, olha lá, 1 na dezena e uma unidade, eu formo o número 11. Uma dezena mais uma unidade igual a 11. Vamos para o 12. Aqui tem 12 elementos. Eu vou separar aí uma dezena e vou ver quanto vai sobrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou separar aqui. E aqui sobraram. Tem mais alguma dezena aqui que eu possa circular? Porque se tiver mais uma dezena, eu tenho que circular. Mas não tem mais nada, só sobraram 2. Então, não chega a uma dezena, não chega a 10. Então, aqui eu tenho uma dezena. Vou colocar lá no D. De dezena, o número 1. E quantas unidades restaram aqui fora? 2. Vou colocar lá na unidade. E olha o número que formou. Formou 12. Uma dezena mais 2 unidades igual a 12. Vou para o próximo. Vou dividir aqui esses elementos. Vou separar uma dezena e ver quantas unidades vão sobrar. Vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. Vou separar aqui. Vou botar lá uma dezena, né? Então, vou colocar 1 na dezena. Então, já sei que tenho 10 aqui, uma dezena. E quantos sobraram? Quantas unidades? 1, 2, 3. 3 na unidade. O número que eu formei foi o 13. Significa que eu tinha 10 elementos, né? Uma dezena, mais 3 unidades desse elemento. Então, olha lá. Eu tinha 13
elementos. Agora a gente vai para o nosso livro começar a exercitar. No nosso livro tá assim, um amigo conversando com o outro. Eu coleciono peões, carrinhos, petecas, aviãozinhos e várias outras coisas. E aí o Mário diz, quantas unidades há em cada uma dessas coleções? Então ele está perguntando aí, de cada coleção que ele tem de peões, de carrinhos, de aviões, quantas unidades ele tem de cada um? E aí ele começou mostrando para vocês no exercício 1 o de peões, tá? Então olha lá, tem o Bruno e a coleção de peões dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é contar esses peões. Conta aí no seu livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Bruno possui 11 peões. Embaixo está escrito, ó, uma dezena de peões mais um peão. Porque olha só, desses 11 a gente vamos separar 10, né? Vamos separar numa dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou separar uma dezena. E quantas unidades sobraram? Ó, vou aproximar aqui para vocês verem o meu. Quantas unidades sobraram lá? Uma. Então, uma dezena de peões mais um peão. Ó, já completa aí no seu livro, tá? Embaixo tem um espacinho assim, ó. Tananã peões mais tananã peão são tananã peões. Vamos pensar. Uma dezena de peões são quantos peões? 10. Então vamos preencher. 10 peões mais quantos peões mesmo ele disse? Quantas unidades? Uma unidade, ó. 10 peões mais um peão são quantos peões no total? 10 mais 1 deu 11 peões, né? Então é só completar no final, porque aí ele tá detalhando, tá mostrando tintim por tintim, ó, que 10 peões mais um peão são 11 peões. Embaixo ele escreve 11. O nome do número, olha lá, ele escreve por extenso o nome do número, dessa forminha aqui. E depois ele coloca aí os numerais que representam o número 11, que é um na dezena e um na unidade. Olha lá, ó, ele separou aqui, ó, casinha da dezena, casinha da unidade. Uma dezena, que é igual a 10, né? Mais uma unidade forma o número 11. Logo embaixo do nomezinho dele, tá assim, ó. 10 mais espacinho, tananana, é igual a 11. 10 mais quanto que é igual a 11? Eu tenho 10. Quanto falta para eu chegar a 11? 10, 11, né? Falta só 1. Então, 10 mais 1 igual a 11. E ele escreveu embaixo. Uma dezena mais uma unidade, olha lá. Uma dezena mais uma unidade é igual a 11 unidades. Se eu for contando de unidade em unidade, de 1 em 1, eu chego em 11, né? Juntando uma dezena mais uma unidade. Eu chego aí no número 11. E foi isso que ele disse aqui no final. No número 2, ó, virando a página, na página 152, ele pede treine a escrita do número 11. Então é fácil, é cobrir o pontilhado do número 11 e treinar a escrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Lá no finalzinho, no número 3, tem aí um time de jogadores de futebol, né? Observe o time de futebol abaixo. E aí tem quantos jogadores? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores. Olha lá. Só contar aí no seu livro. Depois tem uma bolinha com uma pergunta. Quantos jogadores há no time? Vai responder. 11 jogadores. Com o número 11. Isso tudo vocês estão super craques de escrever já o número 11. E aí, meus amores, continuando no número 4, ele pede assim: cerque uma linha vermelha, com uma linha vermelha, uma dezena de quadradinhos.
Então ele colocou uma porção de quadradinhos. Eu vou contar o total de quadradinhos que tem aqui. Você conta aí no seu livro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 quadradinhos. E ele pediu, cerque com uma linha vermelha, pega o seu lápis de cor vermelho, uma dezena de quadrinhos. Então, quantos quadrinhos eu vou circular de vermelho? Uma dezena igual a 10. Então, vou circular com uma linha vermelha 10 quadradinhos. Como vai fazer isso? Vamos marcar 10 vermelhos, tá? Vou marcar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu marco com uma bolinha assim que aí eu não me perco, porque eu só posso circular com uma linha vermelha esses 10 que eu marquei. Olha lá, ficou circuladinho com uma linha vermelha. E pinte de verde o restante. Ora, eu tinha 11, circulei uma dezena de vermelho. Sobraram quantos quadrinhos para eu pintar de verde? 1, né? Porque uma dezena mais 1 é igual a 11. Então, de verde, eu só vou pintar aí o que sobrou, um quadradinho. Embaixo ele pede assim, uma bolinha azul, né? Agora complete. Há 11 quadrinhos, que ele escreveu por extenso, olha lá, ele escreveu o número 11 com as letrinhas, né? Ou 11 quadrinhos que eu vou colocar escrito numeral. Eu posso escrever 11 dessa forma, né? Com letrinhas ou com os numerais, olha lá. 11. 11 unidades é igual a uma dezena e uma unidade. Aí é só você preencher as linhas dessa forma. Na página seguinte, ele começa a mostrar aí a coleção de petecas. Então tem aí a coleção de petecas dele. Vamos observar as petecas e completar como está pedindo no número 5. Então vamos observar essas petecas. Vamos ver quantas petecas tem para começar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petecas. Olha aí, pessoal. Se eu tenho 12 petecas, eu sei que eu tenho uma dezena, né? Porque o 12 eu escrevo assim, ó. Então eu tenho uma dezena e quantas unidades? Olha aqui, a unidade, 2 unidades. Então eu tenho 10 mais 2, né? Então olha lá, ele escreveu, ó, uma dezena de petecas mais 2 petecas. Ele tem 10 petecas mais 2 petecas, 12. Ah lá, ó. Então eu vou escrever aqui para completar embaixo, 10 petecas mais 2 petecas são 12 petecas, ele já escreveu aí. A gente só vai completar assim, com 10 e com o número 2. Depois ele escreve aqui por extenso o número 12, ó, utilizando as letrinhas. Fica dessa forma. A gente pode escrever por extenso ou a gente pode escrever o número, né? Olha lá, o número e o nome do número. E aí ele separou aqui no quadro valor de lugar, né? A casinha da dezena ficou com o número 1, porque é uma dezena. E a casinha da unidade ficou com o número 2, porque são 2 unidades. Uma dezena, 2 unidades, 12 no total. Então, olha aqui, ó. Ele colocou 10 mais alguma coisa é igual a quanto? Nós estamos falando do 12, né? Então, é uma dezena, 10 mais 2 unidades, completa aí com o número 2, é igual a 12. Fica dessa forma, tá bom? Depois ele escreve uma dezena mais 2 unidades é igual a... Quanto é uma dezena mais 2 unidades? 12. Aí é só colocar o número 12, a resposta, tá? No número 6, treine a escrita do número 12. Já sabem que é cobrir o pontilhado e treinar nas linhas que tem aí em branco. Lembrando que o número precisa encostar na linha e essa perninha do 2, ele também precisa encostar na linha, tá? Tem criança que faz uma perninha assim pro alto.
Não, eu faço o lacinho e a perninha vem, ó, para a linha, encosta na linha. Rapidinho você termina, tá? Número 7 diz: a mãe de Ana comprou uma dúzia de bananas e meia dúzia de laranjas. Gente, uma novidade para vocês. Uma dúzia é igual a 12. Então, quando eu falo assim, ó, uma dúzia, eu comprei quantas bananas? 12 bananas. Então, olha ali, uma dúzia de bananas. Vamos contar as bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela comprou uma dúzia. Uma dúzia igual a 12. Agora a gente só vai falar por alto de dúzia e meia dúzia aqui nesse exercício. Mas depois nós vamos falar muito sobre dúzia e meia dúzia especificamente. Agora é só porque eu quero ver quem é que vai lembrar no futuro. Vai lembrar desse exercício aqui, quando eu perguntar assim, quando a gente estiver lá na nossa escola, quanto é que é uma dúzia? Aí vai ter alguém que vai falar pra mim, é 12. Quanto é que é meia dúzia? É a metadinha de 12. Eu vou dividir aí em duas partes para descobrir a metade, para ver quantas laranjas que ela comprou. Quantas laranjas você acha que ela comprou? Meia dúzia. Ah lá, meus amores, meia dúzia é igual a 6. Então, olha quantas laranjas ela comprou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 bananas, que é uma dúzia, e meia dúzia de laranjas, que é 6. Vamos completar aí esse espaço. Uma dúzia é igual a 12. Escreve o número 12. E meia dúzia é igual a 6 unidades. Então, se eu contei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu contei uma dúzia de elementos. Se eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, eu contei meia dúzia de elementos. Continuando, virando a página, ele mostra a coleção de aviões dele. Então, vamos observar a coleção de aviões para completar, que é o que está pedindo no exercício número 8. Então, vamos observar, vamos contar quantos aviões tem aí nessa coleção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aviões nessa coleção. Na minha cabeça, eu já penso logo, 13. Como é que eu escrevo o 13? Eu escrevo 1, 3, 1 na casa da dezena, 3 na casa da unidade, porque é uma dezena, 10, mais 3 unidades. 3, que dá 13. Ok. Então, vamos lá. Ele coloca assim, ó. Tananã, dezena de aviões. Quantas dezenas de aviões? Uma, né? Então, eu já completo com 1. Uma dezena de aviões, mais 3 aviões. Ele já até colocou aí. Depois ele deixa um espacinho. Tananã, aviões. Uma dezena é igual a quanto? 10, né? Então, eu vou colocar 10 aviões aqui na segunda linha. Mais quantos aviões que a gente contou? 10 mais 3, né? 3 aviões são 10 mais 3 são 13 aviões. Vou escrever aqui o número 13. Aí ele escreveu por extenso, né? A palavrinha 13, ó, nesse quadrinho. E escreveu com números, né? Escreveu o número 13, olha lá, que é o 1 e o 3. Embaixo ele colocou uma frase para a gente completar. Uma dezena mais 3 unidades é igual a... Uma dezena mais 3 unidades é igual a 13. Aí é fácil só completar. No número 9, ele pede para treinar a escrita do número 13. Cubra o pontilhado e treine, encostando os números na linha corretamente, fazendo uma letra bonita, porque não é nada demorado, é bem rapidinho. Então, ó, dá pra fazer com capricho. Tá fazendo aí junto comigo? Vai lá. Só treinar a escrita do número 13. E aí nós já falamos, ó, do 11, do 12 e do 13, né? No número 10, ele fala: cerque com uma linha um grupo de 13 chapéus
Então, ele quer que a gente circule 13 chapéus. Então, ele quer que a gente circule 13 chapéus. Primeiro, vamos contar todos os chapéus? Não repara no meu chapéu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Há 15 chapéus aqui, mas ele quer que circule um grupo com 13. Então, eu vou marcar 13 chapéus aqui para eu começar a circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses eu vou circular para fazer o meu grupo com 13 chapéus. Ficaram aqui do lado de fora, ó, 2 chapéus. Então é isso, meus amores, falamos dos números 11, 12 e 13. Então aí, essa sequência do 0 até o 13, a gente já tem a obrigação de saber escrever direitinho e de entender que quando a gente está falando do 11, nós estamos falando de uma dezena mais uma unidade, de 12, uma dezena mais 2 unidades, 13, uma dezena mais 3 unidades, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre novos números, então, ó, é só treinar, deixei o exercício aí na plataforma, tá? Um beijinho pra vocês!